Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando recebemos o Espírito Santo, recebemos a marca de que pertencemos a Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Existe um divisor de água nas nossas vidas, quando nós sentimos a chama do primeiro amor, quando nós recebemos o Espírito Santo pela primeira vez. É como se os nossos olhos, pela primeira vez, eles pudessem ver. Depois de ter passado uma vida inteira na escuridão, nós podemos ver com clareza todas as coisas. Antigamente nós tínhamos que ficar imaginando, porque nós vivíamos nas ilusões dos nossos próprios pensamentos. Era a forma que o diabo nos escravizava. E assim nós achávamos que nós tínhamos o controle, mas nós nunca sabíamos para onde nós estávamos indo e nunca nos sentíamos satisfeitos e nem felizes com nada das coisas que nós tínhamos. Quando o Senhor chega, é como se aquela sede ela deixasse de existir. É como se o cansaço ele passasse. É como se um propósito surgisse dentro do meu coração e uma convicção tão forte que, ainda que eu não pudesse ver, eu sabia que ia acontecer. E quando acontecesse, não ia ser algo bom para mim, mas seria algo que eu podia glorificar a Deus. Tudo muda na nossa vida quando os nossos pensamentos mudam. Não existe mudança sem que os nossos pensamentos eles estejam acalmados pelo Senhor. E o nosso comportamento muda. E tudo à nossa volta muda. Porque dentro de nós alguma coisa aconteceu. Só que para que isso possa se refletir sobre uma verdade, não é algo que eu possa desejar, não é uma intenção que eu faça uma caminhada ou alguma coisa e no final eu recebo isso. Mas eu preciso querer, eu preciso ouvir a palavra de Deus para que a minha fé ela comece a se desenvolver dentro de mim. E aquela batalha espiritual ela começa a ser vencida. E aquela escuridão ela começa a passar. Se a gente vai lá em Efésios 1, versículo 11 a 13, a palavra do Senhor ela diz assim: todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de propriedade quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. Então quem está conversando conosco aqui? Paulo, nesse primeiro capítulo da carta de Éfeso. E aqui nós precisamos às vezes entender algo que parece que nós não temos escolha. A palavra ela começa: todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. O que dá a parecer? Que eu não tenho escolha. Ou eu sou obrigado a fazer o que Deus quer, ou eu não vou fazer nada. Não é assim que funciona. Pensa que nós temos um rio. E esse rio vai chegar onde Deus quer. Esse é o destino que Deus escolheu. Esse é o plano que Deus escolheu. Aonde cabe a nós? Se eu vou entrar no rio ou se eu não vou. Se eu vou aproveitar esse fluxo do rio ou vou querer tentar caminhar sozinho e chegar lá no final. Nós não chegamos em final nenhum. Nós não estamos escolhendo o meio, nós estamos escolhendo o final. Entende que as nossas decisões agora, elas não influenciam agora, elas influenciam o depois.
Quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, nós estamos sobre os planos de Deus. Quando eu rejeito o Espírito Santo e deixo que o diabo e Satanás guiem os meus pensamentos, a minha palavra, o meu comportamento, os meus gostos, as minhas vontades, o que eu acho certo, eu não vou chegar em lugar nenhum. Eu vou chegar na condenação. Então, todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. Esse rio, ele já está traçado. A nossa escolha é, eu vou entrar nele ou eu não vou? E talvez esteja na sua cabeça, como eu entro nesse rio? Como eu acho esse rio? Tem até uma música que fala, eu navegarei pelo oceano do Espírito. Então é através do Espírito Santo que nós entramos na graça de Deus. Não é por nada exterior que nós façamos aqui, mas é quando Deus habita dentro de nós, que os nossos olhos, a nossa mente, o nosso comportamento é conduzido pelo Senhor e nós começamos a decidir e a pensar da forma que Deus pensaria. Então é como se nós soubéssemos o caminho. Pensa que você foi para um lugar que você nunca tinha ido antes. A primeira vez que você foi, talvez você não saiba onde está, vai prestando atenção, vai perguntando, isso e aquilo. Mas depois que você já passou por lá, meio que você já reconhece. Assim, não, eu vim aqui, eu lembro desse lugar. Não, aqui eu pedi informação, aqui não, aqui eu fiz isso. E daqui um pouco, cada vez que você volta nesse lugar, isso vai ficando mais conhecido. Vai ficando mais fácil. Aquela dificuldade do começo, ela vai deixando de existir. E assim é a nossa vida ao lado do Senhor. Cada dia que nós lemos a palavra, cada dia que nós permitimos sermos guiados pelo Espírito Santo, cada dia as coisas elas vão ficando mais tranquilas, mais fáceis, mais possíveis, porque nós estamos seguindo aquilo que Deus coloca dentro do nosso pensamento. E aí o diabo vem o quê? E coloca a dúvida. Você sabe que na outra vez você tinha virado por um lado, ele vai vir, eu não sei se é por aí não, parece que eu não lembro desse lugar. E assim nós vamos se desviando do caminho que poderia chegar na graça para viver na desgraça. E quem vive na desgraça vive escravo de coisas do mundo. Bebida, sexualidade, droga, remédio, ostentação, busca só pelo material, pelo irreal, sempre coloca a esperança em coisas do mundo, sempre vive numa ilusão. E eu tenho que entender que a ilusão, ela parece verdade. Eu tenho convicção que ela é verdade, só que ela nunca chega. Pensa na tua vida, quantas coisas você de alguma forma tinha uma certeza absurda e elas nunca chegaram. E você já cansou de esperar. E sabe que não vai acontecer, e não vai rolar, e não vai ser assim. É como uma pessoa que vive em negação porque outra pessoa morreu. Dentro da cabeça dela, em algum momento, ela vai voltar. Não, ela vai voltar, ela vai voltar, ela vai voltar, e isso faz anos, e ela está com aquele mesmo sentimento. Quando a gente ama no tempo certo, não existe essa preocupação, porque eu fiz o que tinha que ser feito, eu fiz o certo do jeito certo. Eu não preciso de mais tempo, eu fiz o que deveria ser feito. De acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Então é a imagem do rio. Você veio, você olhou, você estava caminhando. Em alguns momentos você podia beber da água desse rio. Mas você não estava dentro dele, você estava caminhando com os próprios pés. Quando a gente senta no rio, se a gente tem um barquinho, ele vai nos levar. Vai ter correnteza, vai ter pedra, vai ter diversas coisas, mas nós vamos continuar seguindo. E aonde o curso do rio for, nós vamos com ele. Se eu quiser voltar, o que vai acontecer? Eu vou ficar remando contra a correnteza e vou acabar me cansando e o rio vai me levar. Por isso que o Senhor ele fala que aquele que olha para trás não serve para o reino. Aquele que quer tentar mudar não serve. Eu tenho que aproveitar o que ele está dando. E nesse percurso, fazer o que eu posso fazer para ajudar. Bom, você está indo para lá, vamos remar a favor, não remar contra. Eu vou ficar remando contra para quê? Vou querer do meu jeito para quê? Aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. Se a gente olha no Antigo Testamento, Deus fala que ele chamava e o povo rejeitava. Então nós temos a escolha de entrar ou não no rio. Isso nós temos. Agora, para onde o rio vai, nós não podemos escolher. E a palavra já deixa clara que ele vai seguir a vontade de Deus. E isso já está resolvido desde o princípio. Desde que Deus nos escolheu para sermos o seu povo. Mas para nós nos tornarmos o povo de Deus, o que precisa? A união com Cristo.
não é união com igreja. Ai, mas a igreja, a minha igreja... Eu sei que vocês não gostam que eu fico falando, mas eu falo, porque eu não tô aqui para agradar vocês. Enquanto não incomodar, não falarem de Jesus, se você falar, eu sou unido com Jesus Cristo, eu frequento a igreja, mas eu sou unido com Jesus Cristo. Aí, ok. Agora, igreja acima de Deus, não. Não, e nem ninguém acima de Deus. Amará o Senhor seu Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, entender com todo o seu coração, com todas as suas forças. E depois disso, o próximo. Mas nós queremos inverter. Você sabe por quê? Porque o próximo é gostosinho. O próximo pode me dar o que comer, o próximo pode me dar o que vestir, o próximo pode me dar prazer, o próximo pode fazer, entre aspas, companhia, ajudar eu a me distrair. Então, quando eu tenho uma vida espiritualmente morta, é difícil eu querer esperar de Deus. Porque parece que Deus não me dá nada, que Deus ele demora, que Deus, isso é claro, não conhece a Deus. É como se você nunca tivesse visto a luz e tivesse subjugando como se você a conhecesse. Vive na escuridão a vida inteira, tem comportamento de escuridão, você tem gosto de escuridão, você tem fala de escuridão e você tem cheiro de escuridão. Mas na ilusão da sua mente você não é escuridão. Faz sentido? Não precisa fazer, porque tem gente que não tá nem aí. Tem gente que fala demais e faz de menos. Portanto, digo que nós, que fomos o primeiro a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. E aqui tem algo que é muito importante e uma certeza. Por que eu prego a mensagem? Eu insisto nisso. Leia a palavra de Deus. Porque eu sei que lá atrás o que eu fiz, se outras pessoas fizerem, o resultado vai ser o mesmo. E é isso que Paulo está falando. Nós fomos os primeiros a entender essa mensagem sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E nós estamos louvando a Deus pela glória que nós temos sentido, por tudo aquilo que nós temos visto, pela razão da nossa vida ter se modificado, por nós termos esse rio para navegar nele. Por esse Espírito que nós recebemos, nós louvemos ao Senhor. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ele estava aprendendo sobre o Evangelho, ele não sabia o que era o Evangelho. É o primeiro caminho. Olha, eu estou chegando nesse lugar, eu virei, eu vim, mas ele encontrou algo que ele nunca tinha visto em vida. Ele encontrou o Senhor. Ele viu os sentimentos dele mudando, ele viu os pensamentos dele mudando. Ele encontrou um sorriso. Um sorriso. Eu lembro que no começo, lá atrás, bem no Antigo Testamento da minha vida, uma pessoa ela chegou em mim e falou assim, nossa, eu nunca tinha percebido uma coisa em você. Eu falei, o que foi? Ela falou, você tem um sorriso tão bonito. Quem tem depressão não sorri. Quem está tomado pelo Espírito Santo, sim. Talvez pudesse ter um sorriso feito de bebida, feito de loucura, feito de todo, feito daquela satisfação momentânea, mas sorrir com a alma, sorrir com os olhos, o transparecer no falar, a alegria de estar na presença de Deus, isso é insubstituível. Não tem nada no mundo que possa fazer isso. Eu posso simular que eu estou feliz numa foto, mordendo os dentes. Eu não sei se vocês têm esse costume, mas eu adoro olhar a foto. Eu olho o olho e olho a boca. E vejo se aquilo é verdade. E me incomoda um olhar triste e uma pessoa tenta colocar um sorriso. Porque ela não tá feliz. Mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Tem um corpinho bonitinho, então a gente aproveita o corpo e tchunga pro resto. Nós temos que começar a pensar nas nossas atitudes, nas nossas escolhas e como nós olhamos as pessoas como objetos descartáveis. Que eu pudesse pegar aquele corpo, aproveitar, eu pegaria, aproveitaria e depois jogaria fora. Como se ela não tivesse um sentimento, como se não tivesse uma expectativa em nada. Mas eu também não posso olhar as pessoas como se elas fossem um meio para mim alcançar os meus sonhos. Eu pego o dinheiro. Um tá pegando o corpo, outro tá pegando dinheiro, outro tá pegando isso, outro tá pegando aquilo. E é só. Isso é amor? Aonde eu subtraio alguma coisa que me interessa pela minha incapacidade? E aí eu descarto a pessoa num canto qualquer como se ela não tivesse mais serventia. Agora a pergunta é, como que essas pessoas sentiram o que Paulo sentiu? Como que essas pessoas encontraram esse rio do Espírito?
quando ouviram a verdadeira mensagem. E qual é a verdadeira mensagem? A boa notícia que trouxe para vocês a salvação, que creram em Jesus Cristo, a palavra de Deus. Só que na época deles, a palavra de Deus era o testemunho deles. Eram as cartas que Paulo corrigia a igreja, que insistia em humanizar a Deus, em colocar a vontade de Deus baseado na vontade deles. Tudo começa na palavra. Tudo começa na palavra. Tudo começa na palavra. Quanto mais você lê a palavra, mais você vai caminhar nesse rio. Por quê? Porque o Espírito Santo vai vir até vocês. A palavra é o meio para que o Espírito venha. É onde nós demonstramos: Senhor, eu estou te buscando. Senhor, eu estou te esperando. Senhor, eu preciso de ti. Olha onde eu estou, Senhor, dentro do meu quarto, dentro da minha casa. Estou num lugar totalmente improvável. Está todo mundo vivendo a vida. Está todo mundo buscando, fazendo o seu corre. E eu estou aqui, Senhor, te buscando. O Espírito Santo vem. E ele sempre vem. Sempre vem. Sempre, sempre, sempre. Só que eu preciso reconhecer a primeira coisa que ele vai me falar: você não é tão bom quanto você pensa. As tuas escolhas foram ruins. Você sempre me esqueceu. Você nunca obedeceu. Você sempre viveu remando para trás e colocando a culpa em mim. Nossa, mas a correnteza está indo para lá. Vai para onde eu quero e não para onde você quer. Então eles começaram a se tornar como Paulo quando eles ouviram a mensagem, a boa notícia, e creram em Cristo. Você aceita Jesus como seu Salvador? Ou para você o salvamento? Ou para você a cura é o remédio? Para você a cura é o dinheiro? A cura é o plano de saúde? Aonde está a tua esperança? Aonde está aquilo que você acha que é o mais importante? Porque eu não consigo entender se isso é esperança. E antes que essas coisas não fossem criadas, o que acontecia com as pessoas? Você vê que nós criamos umas crendices modernas, crendo que a nossa vida depende disso. Não, eu preciso passar filtro solar, eu preciso tomar vitamina D, porque se eu não tomar, eu não sei como é que as pessoas viviam antes de existir isso. Nossa, devia estar tudo morto. Não tinha vida, ninguém tinha vida. Você entende que você é fisgado por um discurso de uma indústria que ganha dinheiro com isso? Que ganha. Aquilo que é necessário é a água. É aquilo que está dentro daquele rio, é a espiritualidade. Se hoje nós temos o hoje, é porque pessoas seguiram lá atrás com alimentos que eram primitivos. Coisas que hoje talvez nós descartamos ou alteramos, que nem se parecem mais, nem o gosto tem mais. Mas para você aquilo e tá bom. Se tá amargo, eu ponho açúcar. Se tá ruim, a gente sempre tá modificando e complementando. Não é porque você pôs açúcar que aquilo deixou de ser ruim. Não é porque, de alguma forma, você trouxe aquilo para dentro dos teus interesses que aquilo é bom. Então a salvação vem por quê? Por crer em Jesus Cristo. E por quê? Porque ouviram a mensagem. É sempre a mesma mensagem o tempo inteiro. Chega a ser chato e cansativo. Parece que a gente está falando a mesma coisa o tempo inteiro. Porque o caminho é esse. Vira aqui, vira ali, vem aqui. O que vai ter no final? Jesus. É Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus. E mais nada. E Deus pôs em você a sua marca de propriedade. Qual é a marca de propriedade? O Espírito Santo, que Ele havia prometido. Então, os meus pensamentos são diferentes, as minhas palavras são diferentes, eu não fico xingando, eu não fico discutindo, eu não fico mentindo, eu não fico distorcendo, eu não fico me vitimizando. Ai, porque não sei o quê? Não fico falando da vida dos outros. Não fico tentando prejudicar as pessoas, não fico pensando em pessoas, não fico pensando em passado e nem em futuro, fico pensando em Deus, fico pensando em servir, fico pensando no presente. Se eu estou dentro de um rio, eu estou prestando atenção aonde ele está indo. Não fico lá imaginando, ai, nossa, seria tão bom se tivesse uma passagem. Nossa, olha como lá atrás era tão bonito. Cara, é presente. Presente, eu estou atento, eu estou vigiando, eu estou vivendo agora. Esse tempo de viver dentro de cabeça, em loop,
voltando. Ai, devia ter feito isso. Ai, devia ter feito aquilo. Ai, porque não é justo. Ai, porque fez pro outro e não fez pra mim. Ai, porque não sei o quê. Sabe onde você vai chegar com isso? No psiquiatra ou no psicólogo. E aí, quando você não aguentar mais, você vai acabar no meio de um bar, numa rua, num lugar, ou vai querer tirar a própria vida. É só, não tem outro lugar. Esse lugar não leva a lugar nenhum. Não tem nenhum que viveu desse jeito e chegou em algum canto. Então, assim, você quer insistir nisso? Pode insistir. Tudo aquilo que eu não posso mudar, só me resta aceitar. Só que você acha que o aceitar está em mim? Não, está na confissão de pecado, está na palavra. Você quer começar a viver? Começa a ler a Bíblia todo dia. Vai lá em Mateus e começa lendo. Vai lendo. Não para. Todo dia. Não é para você pegar, ler 2, 3 horas num dia e no outro não fazer nada. Tem que tirar essa síndrome de vagabundo de dentro de nós, que acha que fazendo demais um dia, no outro não precisa fazer nada. É constância, é frequência, é todo dia. Ai, não tenho tempo. Acorda antes, dorme menos. Pra ver série, pra mexer em celular, pra ficar fazendo fofoca, pra ficar fazendo vídeo... Fofoca... pra ficar vendo vídeo, pra sentar no cabeleireiro e ficar lá alisando o dinossauro lá, estica, passa tinta e coisa, tem tempo. Né? Para cuidar do corpo tem tempo, mas para cuidar da alma não tem. Né? Um corpo impecável e uma alma de vagabundo, né? Aí vive que nem um mendigo na alma, mas no corpo, nossa. Eu prefiro um corpo destratado e uma alma íntegra do que uma pessoa por fora e por nada por dentro, que não dá nem para você ouvir as próprias palavras. Se a gente vai lá em Efésios 1, versículo 17 a 19, a palavra do Senhor ela diz assim: E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra o quê? A mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que creem nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa. Quem está falando conosco? Paulo, e a continuação da carta de cima aos Éfesos. Ele está fazendo uma oração para Deus. E o que eu desejo para as pessoas? Aquilo que Deus deu para mim. Eu quero que eles tenham a mesma experiência. Eu quero que eles se convertam. Eu quero que eles leiam a palavra de Deus. Eu quero que eles testemunhem. Eu quero que eles escutem louvores e eu quero que eles tenham uma vida cheia do Espírito Santo. Eu quero que eles parem de caminhar à margem e estejam dentro do rio. Dentro do rio. Parem de tentar pela sua própria força e deixa Deus levar. Vai chegar muito mais rápido, vai chegar em algum lugar, do que viver uma vida à margem. O tempo todo só olhando, o tempo todo só desejando. É como se não tivesse vida. Você já parou para pensar quando você fica olhando rede social? Tá todo mundo vivendo, tá todo mundo passando dentro do rio e você tá à margem parado. A diferença é que aquele rio que você acha que as pessoas estão passando é uma ilusão. Aquilo não existe. Elas posam, elas manipulam, elas apagam, elas voltam, elas refazem até ficar perfeito. É como se você tirasse uma foto de um pôr do sol que não tá tão bonito. E aí você entra lá e começa a mexer nas cores, para você falar, nossa, olha, eu nunca vi algo tão bonito. E aí todo pôr do sol você rejeita, porque não é tão bonito quanto aquele manipulado. Você entende qual é o problema da referência? Quando a minha referência é corrompida, eu não tenho satisfação por nada que eu tenho. E é justamente isso que a bebida faz dentro do nosso psicológico, do nosso humor. Porque aquela felicidade ou aquele sentimento, ele é irreal. Você pode estar bem hoje, só que como você está acostumado com aquela loucura, você fala, eu não estou bem. Referência distorcida. Isso depois de um tempo passa. Quando você para de alimentar esse lado teu excessivo, o outro lado começa a florescer e você começa a entender que na presença de Deus existe um bem-estar que ele não passa, que você já não fica mais sobrecarregado, que você já não tem mais a necessidade de esperar um final de semana ou de estar bebendo todo dia. Isso não faz mais parte da sua vida, nem de ficar fumando. Por que você fuma? Você quer ficar com o dente amarelo? Gosta de ficar com esse cheiro de cinzeiro aí? Pra que fuma?
Mas você não consegue o quê? O cigarro tá parado. Se você não comprar, ele não tem. Se você não acender, ele não faz nada. Ele tá parado. Você entende o grau de dominância do diabo dentro da nossa cabeça? Mas é químico. Químico na onde, filho? Tá parado. Não nasceu um terceiro braço que enfia, puxa e vai lá. Não, você tá gastando dinheiro, você tá comprando, você tá fazendo. Mas é difícil. É difícil. Quando der vontade, você lê a palavra de Deus. Que você vai ganhar duas coisas. Você vai ganhar um Espírito Santo e vai tirar um vício fedorento de você. Da mesma coisa com qualquer coisa, tudo é inerte. É que você não suporta a vida que você viveu, você não suporta os pecados que cometeu. O teu coração tá pesado e tá precisando confessar. Quando o Espírito Santo está em nós e a palavra está em nós, isso vai ficando mais fácil, porque é o Deus quem nos dá o poder de fazer isso, não sou eu. E peço a Deus, o nosso Senhor, Pai glorioso, que dê a vocês o Espírito. Paulo está pedindo a mesma coisa que ele recebeu. O Espírito que nos tornará sábios. Parece que você sempre fala isso, né? Que eu vou lendo a palavra de Deus e eu não vou entendendo, e conforme o Espírito Santo vem, eu começo a entender as coisas. Sabedoria, saber, e revelará a Deus a vocês. Nossa, minha fé vai nascer, eu vou estar em união, eu vou ver a luz. Mas será que é assim mesmo? Para que vocês assim o conheçam como devem conhecer. Não tem jeito de eu conhecer a Deus sem a palavra, sem a experiência diária. A igreja é muito pouco, porque a maior parte está pregando o interesse dela, a doutrina dela, a religiosidade dela. E você sabe defender mais a religiosidade da sua igreja que a Jesus. Você sabe mais ficar papagaiando as coisas como se aquilo fosse a verdade, né? Um defensor da doutrina, não é de Cristo. Não defende a Cristo, defende a doutrina. Conhece todas as cartas de exortação da igreja, mas não conhece o próprio Cristo, que morreu por nós, que é o amor, que influencia, que nos enviou ao Espírito Auxiliador. O Espírito Santo não estava brincando de religiosidade. Você estava vivendo em amor, na plenitude de Deus, com os dons do Espírito Santo, com os frutos do Espírito Santo, sendo manifestos na sua vida e nas suas palavras, e não uma religiosidade pousada, como se aquilo, vestindo uma fantasia. É fácil a gente olhar um super-herói fantasiado porque ele se veste diferente, mas a gente não enxerga as fantasias, os avatares que a gente tem, Cada um tá vestido num skin de maluco, aí sai pra rua fazendo de conta que ele é aquilo. Quando a gente não está ligados com o Senhor, a gente perde a nossa personalidade. Nós nos tornamos aquilo que nós imaginamos que seja bom e perdemos o senso do ridículo. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele. Todos nós vivemos com a mente na escuridão, e ela só abre com a presença do Espírito Santo. Por que eu tinha depressão? Porque eu vivia na escuridão o tempo todo, eu não tinha esperança em nada do mundo. Porque eu era aficionado que algumas coisas precisavam acontecer de uma forma para que eu pudesse ser feliz, ou para que eu pudesse ter um alívio. E o que eu sentia era a falta de Deus. Se hoje eu prego a mensagem todo dia para que você possa ter a mesma oportunidade que eu tive de conhecer o Senhor através da palavra, não porque eu quero o teu recurso, eu não quero nada teu. Eu quero que você encontre o Senhor e que você encontre o melhor dessa vida. E que lá no final, no depois, nós estejamos todos juntos no reino de Deus. Para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para que ele nos chamou. Nós só podemos esperar dessa vida, nós só temos esperança porque nós estamos unidos com o Senhor. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. O próprio viver na luz é uma bênção. Vive na escuridão quando acaba a energia em casa, como é difícil as coisas. A geladeira não funciona, a internet não pega, eu não consigo ver, não consigo tomar um banho quente porque o chuveiro também não funciona. Não consigo ver para onde eu estou indo, não consigo ver o que eu estou pegando. Então, boa parte das coisas que nós fazemos normalmente não é mais possível. Agora a questão é, o nosso normal é viver na escuridão. As bênçãos de Deus são as facilidades que vêm com a presença do Espírito Santo.
Porque a minha mente, a mudança na minha mente, ela não está mais corrompida. Os meus olhos, eles estão abertos. As minhas decisões, elas estão claras. E eu estou seguindo para onde está a vontade de Deus. Então existe uma diferença. Nós não vamos levar nada dessa vida. Eu não sei porque você está insistindo. Pô, nós não deveríamos se preservar para chegar lá, ao invés de querer ficar modificando o mundo inteiro. Eu não posso mudar ninguém. Jesus pode ajudar a mudar o meu coração e através da minha vida ajudar outras pessoas. E como é grande o seu poder que age em nós. Por que age o poder de nós? Porque o Espírito Santo está em nós, que cremos nele. Então é a nossa fé, a nossa crença em Jesus que dá o poder. E esse poder que age em nós é a mesma força poderosa. Então a mesma força que estava em Jesus, a mesma força que estava em Paulo, a mesma força atua em nós, porque o Espírito Santo é o mesmo. Então tudo que eu prego, eu não estou pregando algo que você possa fazer sem Deus. Eu estou dizendo, se você quer atingir, faça com Deus que vai dar certo. A tua mente vai se abrir, mas não vai ser no primeiro dia. Aqui não é algo que você põe um dinheiro e recebe. Não é uma máquina que você põe uma ficha. Tá entendendo? Não é. Não é tentativa e erro. Não tem erro aqui. Mas é presença, é comunhão, é todo dia. É você se convencer que o que eu estou te dizendo é o que é o importante da vida. É você fazer isso como se fosse a única coisa que você deveria fazer. O resto tudo é secundário. Todo o resto se torna secundário quando Deus é o primeiro lugar da nossa vida. Nós amamos todas as coisas, mas no lugar de Deus ninguém vai se tomar. Ninguém vai se tomar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que nós podemos ter a marca de propriedade do Espírito Santo. Que o Senhor ele possa abrir os nossos olhos, nos ensinar, que eu aceite ser corrigido, que eu aceite ser contrariado, que as ilusões elas sejam destruídas na minha mente, que todas as fortalezas elas caiam, tudo aquilo que eu tenho apego, tudo aquilo que eu defendo, que eu deixe a minha ignorância de lado para ter o saber de Deus. Que eu troque todos os amores humanos por esse amor que ele é divino. Que eu troque toda essa memória afetiva, todo esse apego, essa dependência emocional por aquilo que é real. Trocar a verdade que nós inventamos pela verdade que ela é divina. Algo que seja realmente possível de se viver. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.